Devo avaliar os meus colaboradores e se vai ter um impacto ou não na sua evolução e no meu negócio? Sim, e por isso não pode perder este episódio. Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, o podcast para profissionais de saúde e empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde e bem-estar. Bem-vindos ao episódio 102 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e hoje um tema muito importante da avaliação dos colaboradores. Muitas vezes temos dúvidas de devemos fazer, não devemos fazer, como é que devemos fazer. E eu posso-vos dizer que isto é determinante para ter um impacto e um sucesso no vosso negócio. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, todas as vezes que existem problemas, posso dizer, é por falta de comunicação e não haver esta clareza do que é que nós queremos, ou a expectativa que temos do nosso colaborador, e ele simplesmente não sabe isso, não é? E quantas vezes, não é, vocês dizem, é tão óbvio, ele não sabe isto e isto, ele não me entrega a tempo, ele continua a não fazer os registros clínicos, a chegar atrasado para as suas consultas. E a primeira questão que eu devolvo logo é, ok, mas alguma vez nós dissemos, vocês disseram, ao colaborador que era mesmo importante que ele chegasse a horas, que era mesmo importante que ele fizesse o registro clínico. E a história que o óbvio tem que ser dito, não é? Isto é mesmo importante para haver aqui a clareza nas suas funções. E normalmente nós até fazemos um contrato de trabalho, o colaborador assina, e é quase ali uma proforma, não é? Nós valorizamos muito pouco a importância do contrato de trabalho. Não é só pela questão contratual, mas sim pela clareza das funções. Cada vez mais nos nossos contratos nós discriminamos todas as funções inerentes àquela categoria profissional e isto é muito importante para o colaborador logo à partida saber de forma clara o que é pretendido, não é? E ele é pago para quê? Já falamos noutros episódios sobre a dificuldade que a maioria dos colaboradores tem em perceber porque é que ele é pago, não é? Esta é uma boa dica vocês perguntarem aos vossos colaboradores, olha, tu és pago para o quê, não é? Eles vão dizer, para dar consultas de nutrição, para dar, não é? Portanto, muito numa tarefa da prestação daquele serviço, mas é por muito mais questões, não é? E mesmo que seja pela consulta de nutrição, o que é que me garante que ele está a fazer uma boa consulta de nutrição? Não é? De acordo com os meus valores, com a entrega e a experiência do serviço que eu quero na minha clínica. É isto que eu tenho que refletir. Portanto, é mesmo importante esta clareza nas funções e a gestão da expectativa. E isto só acontece se eu realmente conseguir ter um processo de avaliação e de acompanhamento contínuo. Não é só naquele primeiro mês em que o meu colaborador entra para a minha empresa e que eu estou ali muito atenta e que dou ali muita atenção, mas sim ao longo do tempo, não é? Toda a gente precisa de perceber qual é que é o caminho, para onde é que eu estou a ir, não é? E se eu estou a caminhar bem ou não? Estou a caminhar rápido demais, lento demais? Estou a utilizar os ténis perfeitos para aquela caminhada ou não? O colaborador precisa desta orientação. E muitas vezes é egoísmo até nosso, não é? Nós não termos esta disponibilidade de nos sentarmos, de definirmos objetivos, de fazermos um ponto da situação, da avaliação, não é? De como é que as coisas estão a correr. A maioria das pessoas quer todas evoluir. Todos nós queremos ser melhores profissionais, queremos ter uma vida melhor. É uma ambição muito natural do ser humano. Obviamente que uns mais do que outros, mas está lá presente, não é? E todos nós queremos corresponder à expectativa. Ninguém acorda com vontade de falhar, ninguém quer ser mau profissional, mas compete-nos também a nós fazer este acompanhamento, não é? E a avaliação é isso mesmo. A avaliação é um momento-chave em que nós nos sentamos e vamos conversar. Não é fazer aqui ser tipo um jogo de ping-pong. Eu dei-te 5, tu deste-me 4, eu dei-te 3. Mais do que isso, não é? É realmente ter um momento em que nós vamos parar para refletir. É importante para isso que vocês definam primeiro quais são os parâmetros que vocês querem avaliar, não é? Às vezes dizem, Mana, passa-me aí a tua grelha de avaliação. Eu posso passar, mas a minha organização... Aliás, a grelha de avaliação é diferente de empresas para empresa, não é? As diferentes clínicas e negócios que eu tenho têm grelhas de avaliação diferentes, parâmetros diferentes, porque os valores são diferentes. Portanto, é tudo diferente, não é? Portanto, tudo tem que ser adaptável ao vosso contexto e para isso vocês saberem, ok, o que é que eu valorizo? O que é importante para ser o melhor nutricionista, o melhor terapeuta da fala? É importante a assiduidade, a pontualidade, a parte técnica. Normalmente no processo de avaliação eu tenho sempre uma parte de competências mais pessoais e competências técnicas, não é? Porque não bastam as competências técnicas. Eu posso ter o melhor dentista, mas se ele não é empático com as pessoas, se chega atrasado, se não trabalha em equipa, se os clientes não estão satisfeitos, o que é que me interessa, não é? Se essa componente técnica é extraordinária. Portanto, haver aqui um equilíbrio entre competências pessoais e competências técnicas. E vocês conseguirem descrever em cada item o que é importante para vocês. E depois, um grande erro que nós cometemos, que é até colocamos lá trabalho de equipa.
mas eu tenho que comunicar o que é isto de trabalhar em equipa, não é? Porque para mim trabalhar em equipa pode ser uma determinada coisa e para a Maria pode ser outra, não é? É importante nós discriminarmos quais são os comportamentos, não é? E tentar objetivar esta avaliação, porque na maioria das vezes o que nós encontramos são empreendedores que têm esta avaliação muito subjetiva, não é? E que é feita também de uma forma muito emocional. Eu crio ligação com aquele colaborador, não gosto daquele colaborador e é difícil eu dissociar enquanto avaliador, não é, da pessoa que eu tenho à frente. Para isso é eu objetivar o máximo possível. Que itens é que eu quero avaliar? Qual é a escala que eu quero utilizar? Posso-vos dizer que já tentei muitas, 0 a 10, 0 a 3, 0 a 5, e a que nós utilizamos atualmente é de 1 a 5, em que 1 é realmente não cumpriu e 5 é extraordinário. E dentro dessa escala nós temos muito bem definido o que é que cada item corresponde, não é? Para ser o mais fácil, não é? Eu tenho aquele coordenador que faz as avaliações, ok, mas hoje sou eu, amanhã é outra pessoa, e tornar o mais objetivo possível este processo de avaliação. Também é muito importante nós darmos espaço para que o nosso colaborador faça a sua autoavaliação. É aqui que nós percebemos que muitas vezes a noção que eles têm de serem ou não um bom colaborador, ou uma boa prestação, não é, do seu trabalho, existe uma grande disparidade, não é? Há pessoas que acham que são 5 na comunicação e nós achamos que são 2, não é? Portanto, o que é que isto nos permite? Não tanto eu dei de 5, eu dei 2, não é? Como nós explicamos, não é a história do ping-pong, mas nós refletirmos, não é? Porque o que é que acontece? Este colaborador acha que é 5. Se ele na autoavaliação se deu 5, ele vai repetir os mesmos comportamentos, porque ele acha que já está a ser extraordinário naquele item. Contudo, na nossa visão, ele é um 2, não é? E não lhe dizer isto é também não permitir que ele evolua, não dar oportunidade para que ele se molde, para que ele se consiga desenvolver, para chegar ao tal 5, não é? Portanto, muito mais do que tu deste um 5 e eu dei um 2, é o que é que tu tens que fazer para ser um 5, não é? Estás num 2 e porquê? E depois dar aqui um plano de ação, não é? Este outro erro que nós cometemos, que muitas vezes só dizemos, é um 2. Ok, mas o que é que, da importância da avaliação é eu conhecer o momento presente, eu sou um 2, mas o que é que me falta para eu chegar ao 5? E nós, enquanto líderes, também somos facilitadores neste caminho, não é? Para que o colaborador se consiga desenvolver. Depois de ele ter a autoavaliação, de nós termos a sua avaliação, é muito importante que ao longo do ano, normalmente perguntam-me, então Ana, mas qual é que é o período, não é, de recorrência que nós devemos fazer as avaliações? Vai depender muito do vosso contexto, pode ser anual, pode ser semestral. Em organizações por vezes muito grandes e tarefas que são muito rotineiras, pode não fazer sentido o semestral, pode fazer sentido só o anual. Contudo, ao longo do ano, eu devo ter momentos em que eu vou ter aqui um checkpoint, não é? Para perceber quais são as dificuldades que o colaborador está a ter. Nesta avaliação anual, eu vou definir objetivos para um ano e trimestralmente, pelo menos, mensalmente, depende da função, eu vou acompanhar e perceber se, efetivamente, ele está a conseguir cumprir os objetivos ou não, quais são as dificuldades que ele está a sentir. Muitas vezes, o que é que eu também colocar numa posição de, enquanto líder, como é que eu posso ser facilitador, não é? Isto é logo diferente do que eu usar um chapéu em que eu vou julgar porque ele ainda não está a atingir os objetivos ou está a ter dificuldade. Não, qual é que é o meu papel enquanto responsável da minha equipa, de liderança? Como é que eu posso facilitar para que este processo seja feito de uma forma muito mais leve, não é? E muitas vezes nós responsabilizamos-nos enquanto líderes e achamos que a culpa e a responsabilidade é só do colaborador. É muito importante também que neste processo de avaliação o colaborador tenha a oportunidade de nos avaliar. Durante muito tempo eu achava que comunicava muito bem, não é? Até que há um dia que, quando a equipa me faz a avaliação, na comunicação eles eram 3. Portanto, não era negativo, mas era ali razoável e eu tinha a consciência, eu achava que eram 5. Que era muito clara a dar as minhas informações e a comunicação, a forma como eu comunicava com eles. O que é que eu percebi? Ok, eu questionando cada um deles porque é que era o 3, não é? Eu percebi que eu falava muito rápido, que eu não tinha tempo em que eu falava, eu sentava para ter tempo para lhes explicar, não é? Ou muitas vezes enviava só um e-mail e eles não conseguiam interpretar da melhor forma aquilo que eu lhes estava a dizer. Isto foi muito importante para também eu tomar consciência de como é que eu posso melhorar, não é? Porque isto é para um lado e para o outro, não é? Eu não posso pôr numa posição em que eu quero muito que os outros evoluam, mas eu acho que sou o dono da verdade e eu não preciso evoluir, eu já sei tudo, não é? Isto é o primeiro, um dos principais erros da liderança e o que faz com que o colaborador não nos veja como um líder, não é? É ok, então, mas a Ana é a primeira que reconhece os seus erros, a primeira que reconhece as suas vulnerabilidades, a primeira que está disponível a evoluir e a querer ser melhor, não é? Isto faz também com que exista aqui uma igualdade. Ok, eu estou a avaliar-te,
mas tu também avalias a minha organização. E é muito importante vocês também perceberem se eles estão satisfeitos com a carga de trabalho, com os vencimentos, com as atividades que nós desenvolvemos, com a autonomia na sua profissão. É uma das coisas que o profissional de saúde mais valoriza, é a autonomia na decisão da sua profissão, não é? Portanto, como é que isso está? Como é que eles encaram, não é? Qual é a perspectiva deles sobre a minha empresa e a minha organização? Muito importante eu na avaliação perceber isto, não é? Avaliações, sim, eu devo fazê-las, é uma forma de eu desenvolver os meus colaboradores, de me desenvolver a mim e desenvolver a minha organização. Portanto, eu tenho que criar aqui um ecossistema, nós utilizamos o modelo 360, em que o colaborador faz a sua autoavaliação, nós avaliamos o colaborador, nós fazemos um plano do ano com objetivos trimestrais e o próprio colaborador também avalia a empresa, não é? Como é que ele se sente naquela organização. Em empresas mais maduras, no caso da Fisiotorres, por exemplo, nós utilizamos também a avaliação dos pares. O que é isto? É um colaborador avaliar o outro colaborador. Não entra para nenhuma avaliação formal, ou seja, a nota, a pontuação que for atribuída não vai ter impacto na avaliação daquele colaborador, mas é muito importante porque muitas vezes, por exemplo, eu acho que aquele colaborador é super disponível. E é um 5, porque sempre que eu lhe peço alguma coisa ele faz. Mas se toda a equipa acha que avaliou-o em 2, não é? O que é que isto significa? Que a equipa não o reconhece como disponível. E isto é muito importante porque a relação que nós vamos tendo uns com os outros são diferentes, não é? Que a forma como eles lidam comigo ou com o seu coordenador é completamente diferente da forma como eles lidam com os colegas. E isto é importante. Contudo, obviamente que tem riscos, não é? Porque podemos ter avaliações de pares em que as pessoas dizem tudo muito bem só para não criar constrangimento. Ou então em empresas que realmente têm um nível de maturidade em que percebem que é uma forma de todos evoluirmos, sem medos, não é? E sem julgamento. São avaliações que nos trazem informações muito valiosas para este processo. Porque o objetivo da avaliação é eu permitir este melhoramento, permitir este desenvolvimento do meu colaborador. Consequentemente, eu vou evoluir a minha empresa, não é? Porque se eu tirar o melhor de todos os colaboradores, se eles tiverem um alto desempenho, se eles conseguirem sentir-se num sítio em que eles sentem que têm autonomia, bom trabalho de equipa, felizes nesta jornada, eu só vou ter melhores resultados no meu negócio. E eu posso-vos dizer que há muitos empreendedores que não estão a conseguir alcançar os resultados que querem, é porque a gestão de equipa é mal feita. E no negócio de saúde, quem presta o serviço são as pessoas, não é? Se eu realmente não tiro o melhor delas, como é que eu vou querer prestar um melhor serviço? Como é que eu vou querer que a minha clínica cresça, não é? E é muito importante isto. Eu tenho muita consciência que quando um colaborador entra, eu quero que ele saia da minha empresa, da minha organização, melhor do que aquilo que entrou. E para isso eu também tenho que dar sem medos, dar formação, dar acompanhamento. E esta clareza da avaliação é brutal. E é uma das coisas que a maioria dos colaboradores que trabalha connosco diz que não tinha nos outros trabalhos, não é? Até quando corriam bem as coisas são elogiados, quando corre mal eram criticados, mas não havia mesmo aqui um ponto da situação, olha, o que é que eu estava à espera que corresse bem mal, o que é que correu bem, o que é que correu super bem, não é? Que às vezes também acontece, o que é que foi superado aqui as nossas expectativas, como é que é o teu caminho no próximo ano, como é que eu te posso acompanhar nesta jornada. E eu posso-vos dizer que isto é transformador, vai ser transformador não só na forma como vocês vão conseguir reter os vossos colaboradores, isto é um dos desafios dos negócios de saúde, a retenção, conseguem reter e ao mesmo tempo alavancar os resultados da vossa empresa. Portanto, não percam a oportunidade de realmente fazer uma liderança de 1 para 1, uma liderança de proximidade para que toda a gente saia a ganhar, não é? Nós, enquanto líderes, o colaborador e a nossa clínica. Portanto, bora lá toda a gente fazer processos de avaliação. Enviem-me o vosso feedback para eu saber como é que estão a correr, se têm alguma dificuldade e temos encontro marcado para a semana. Até lá, bons negócios! Também tens olho para coisa, olho